Fala aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal JWDev para a gente dar continuidade aqui no nosso desafio, né? Desafio de React, que é recriar o joguinho do dinossauro totalmente em React. E a gente já começou isso em outros vídeos, então se você está chegando agora aqui no canal, direto para esse vídeo, procura lá os outros vídeos da série, porque a gente já fez algumas coisas. E a gente, no último vídeo, a gente parou exatamente onde a gente está aqui. A gente consegue já renderizar o dinossauro na tela e ele já executa uma animação simples, a caminhada, né, a corrida. Eu estou um pouquinho resfriado hoje, pessoal, então desculpa aí qualquer coisa se a voz ficar meio ruim ou se eu ficar puxando demais o nariz, tá? Mas vamos continuar aqui de onde a gente parou, que é o seguinte. A gente fez alguns testes aqui, né, em relação ao frame rate dele, né, o FPS, por exemplo, algumas propriedades que a gente vinha veio colocando, né. Por exemplo, se eu modificar aqui o FPS dele, ele já fica um pouco mais rápido, né. Modificar um pouco mais, já vê que ele está bem mais rapidinho. Mas tá beleza, pessoal. Eu vou, eu vou ver aqui então quanto seria um frame rate bom para ele. Vamos testar com 30. Talvez 30 eu acho que fique bacana para a animação da corrida. Mas isso qualquer coisa a gente pode mudar depois, tá? Uma outra coisa que eu percebi é que a gente tinha escrito sequences aqui errado e a gente corrigiu, mas aqui também está errado e ele está funcionando porque foi o bendito Ctrl+C, Ctrl+V de um lado para o outro e fez ele ficar sequence aqui também, né? Quer ver? Aqui, ó, sequence. Então vamos arrumar tudo aqui para ficar sequence. Okay. E aqui também. Aqui no app. Sequence. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Beleza. Tá ok. Então, agora a gente já tem um elemento. Se a gente quisesse colocar uma outra coisa aqui, ó, só para ver que funciona, tá, pessoal? Colocasse aqui, vamos colocar um pouco mais distante. 500 no X e a sequência de animação aqui, vamos colocar o nosso FlyEnemy, tá? Olha lá, a gente já consegue colocar vários sprites com várias sequências, uma independente da outra, né? Isso é bem legal, é tudo que a gente precisa para poder iniciar. Eu não vou usar o FlyEnemy por enquanto, foi só para ilustrar. Uma das coisas aqui que talvez você possa ter visto é que tem um número gigantesco aqui, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a última animação, que é o chão. Se a gente for pegar o nosso sprite, a gente vê que tem o chão aqui embaixo e ele pega tudo, né? Então ele é basicamente a imagem inteira. Porém, no CSS, por padrão, quando a gente renderiza uma imagem como background, ela já vem como repeat, eu não lembro o nome da propriedade exatamente, mas é o seguinte: caso estoure o tamanho da imagem, da div, aquele background vai ser repetido tanto em X quanto em Y. Isso já é o padrão e é exatamente o que a gente quer. E o que eu fiz aqui? Aqui eu falei que a minha div tem um corte de um tamanho em X, de um width dele, é enorme, é gigante.
Então isso aqui seria mais ou menos para o chão ficar se repetindo indefinidamente, vai ficar se repetindo durante um bom tempo, entendeu? E a gente consegue fazer esse chão andar aí durante horas e não vai acabar esse chão com esse número gigante que eu coloquei aqui, tá? Se você tiver uma outra solução para isso, também fique à vontade, tá? Não tem problema. Eu poderia muito bem ter dois sprites de chão aqui, do tamanho normal, e ficar substituindo a posição de um e ir para o outro quando ele sumisse da tela. Isso aqui daria perfeitamente também. Eu optei por essa solução mais simples aqui, que foi a primeira coisa. Mas fica aí à vontade, tá? Bom, vamos lá então. Vamos colocar o sprite do chão aqui na nossa tela. Deixa eu pegar aqui. O chão, ele por padrão, ele vai ter play. O play do chão, eu quero fazer o seguinte: o play dele, na verdade, vai ser ele passar de um lado para o outro, né? Ele não vai ter uma animação em si que ele muda de frame, mas ele vai passar de um lado para o outro, tá? Então vamos colocar o nome da sequência de ground. Vou colocar aqui. Eu já tenho alguns números preparados aqui, tá, pessoal? Então esses números eu acabei fazendo teste de um por um aí para poder descobrir quais são os números. Então eu já tenho esses números meio preparados. Por isso eu sei que aqui vai dar 400, tá? Vamos lá, porque se você ver que... Epa, deu algum erro aqui. Que deu? Não. Descobri o que aconteceu de errado. Tá, pessoal, voltando aqui. O problema, não sei o que aconteceu, às vezes ele só parou de dar o reload. Aí eu forcei o reload aqui, ele voltou. Mas assim, ele ainda está dando um problema aqui, ó. O que é isso? Ele está falando que eu estou chamando um set state. É esse set state aqui, tá? Está falando que eu estou chamando um set state, mas o componente ainda não foi renderizado, não foi montado. Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Eu vou então, em vez de chamar ele aqui no play, eu vou chamar ele no componente didMount. Componente didMount não foi um daqueles hooks que foi depreciado, tá? Ele ainda continua existindo. Então eu posso chamar ele por aqui. Assim a gente já parou. Aí ele fala que eu não estou fazendo nada no construtor, não preciso dele. Então, ótimo. Beleza. Sempre bom ficar alerta a tudo que ele solta aqui no console, tá, pessoal? Tipo, ele vai dar alguns warnings ou alguns erros. Isso é importante a gente estar tentando resolver. Ele sempre ajuda a gente com algumas informações aqui. Então vamos voltar aqui e colocar de novo o nosso chão, né? Eu tinha comentado aqui para ver se era ele que estava dando erro, mas não era não. Olha aí o nosso chão aí. Bonito, né? Muito bom. Beleza. Deixa então... vamos ver a nossa posição inicial do nosso player, né? Do nosso dinossaurinho. Tem algumas posições aqui. Deixa eu pegar aqui. Posição certinha. Beleza. É aqui, pessoal, 331. Não, vou deixar X também. Vou deixar X onde está por enquanto, só para a gente poder desencostar ele da lateral. Vamos lá ver. Olha aí, ó, ficou certinho. Show de bola. Vamos então. Eu nunca gosto de deixar esses valores assim sem um significado, né? Então vamos criar uma constante aqui para ele. Vou pegar aqui e criar uma constante aqui em cima. Initial player position. Initial player position, beleza. 331.
Ok, vamos colocar também um initial player left. Esse aqui vai ser o X inicial dele, tá? Vou colocar 80. Tá bom. Ah, eu vou colocar também um ground position. Qual foi o valor que eu coloquei aqui? 400. Ok. Então vamos passar isso aqui para o Y do player. Vamos passar esse aqui para o X do player. E vamos passar esse aqui para o Y do chão. Ok. E tudo continua funcionando perfeitamente. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu quero de alguma forma que esse chão se movimente, né? Que ele fique passando de um lado para o outro. Eu pensei então na seguinte solução. A gente poderia criar uma propriedade aqui no sprite que fosse tipo um valor de transição, sabe? Tipo um translate x e um translate y, que esse valor sempre fosse, se a gente tivesse algum valor ali e a animação tivesse uma sequência startar, tivesse em play, aquele valor ia ser uma transição recorrente em todos os frames, entendeu? Ele ia gradualmente atualizar a posição do player com base naquela movimentação, uma coisa tipo assim, moving x. É que eu poderia chegar e falar, na verdade, se eu quero que o meu chão se movimente da direita para a esquerda, o meu valor tem que ser negativo, tá, pessoal? Porque positivo o chão ia andar daqui para lá. Então vamos botar um valor negativo aqui que seja, não sei, 15, menos 15. Ele vai andar 15 pixels a cada atualização. Vamos criar essa propriedade aqui lá no nosso componente de sprite, vamos ver. Como é que a gente pode criar essa propriedade? Essa propriedade, eu vou, na verdade, ela vai computar um pedaço do estado que vai dizer qual é a posição final do meu objeto, tá? Então, 15 vai ser o valor que ele incrementa a cada frame, mas eu preciso de uma posição final, eu preciso de uma posição, de um cálculo feito para isso já, uma posição final. Eu vou colocar o seguinte, vou colocar então no estado um translate x, inicialmente vai começar com 0, e um translate y, se eu quiser fazer ele de baixo para cima, de cima para baixo também, né? Ok, se eu tendo então um translate y e um translate x, como é que eu posso atualizar isso? A gente no nosso loop, a gente já sabe que aqui é onde ele faz as atualizações a cada frame. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer acrescentar aquele valor do moving x ou do moving y. A gente não usou aqui, mas eu vou ter também um moving y, né? A gente pode atualizar essas informações e recalcular o valor delas aqui dentro do loop também. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem aquele translate dentro do state, né? Então vamos pegar ele aqui e pegar aqui também o translate y. Já no props a gente vai ter o moving x e moving y, ok? E como é que a gente pode atualizar isso? Aqui a gente vai fazer o cálculo. Então vamos lá, translate x, para cada vez que o nosso frame for atualizado, a gente vai chegar aqui e lembra que ele já chama o nosso método loop com base no frame rate, tá? Então aqui a gente não precisa se preocupar em saber se passou X tempo para ele atualizar. Não, o cálculo já está sendo feito aqui. Chegou aqui e ele já tem que atualizar, então beleza.
a gente tem um translate x que ele vai ser igual ao nosso... Ele pode iniciar já com algum valor, né? Se, na verdade, o valor inicial dele já está aqui. Verdade. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Se a gente tiver algum moving x, isso para o translate x, tiver algum moving x, então a gente vai pegar o valor que já existe em translate x e acrescentar o valor de moving x, ok? Se não, ele sempre vai ser zero, isso aqui não muda. Então, beleza, mesma coisa para o y. Translate y, caso tenha moving y, translate y é acrescido de moving y, se não é zero. Beleza? Aí, então com base nisso a gente já sabe que ele, se a sequência tiver em play, porque só em play é que ele faz o loop, né? Se a sequência tiver em play, ele já vai modificar os nossos valores aqui de translate, né? Beleza, vamos salvar aqui também. Só que ainda nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer porque a gente não usou esse valor em lugar nenhum. Então vamos usar agora esses valores de translate dentro da nossa renderização. Como é que a gente vai fazer isso? Existe uma forma de se fazer isso que é a seguinte: existe uma propriedade CSS que chama transform. Dentro desse transform ele consegue executar alguns tipos de transformação. Um deles é exatamente o translate x e o translate y. Então, isso atende perfeitamente o nosso caso. Só que eu só posso executar esse translate, na verdade, eu só quero executar esse translate caso ele exista lá aqui na nossa, deixa eu pegar ele daqui, né? Caso ele exista aqui algum valor no nosso estado. Se ele for zero, ele não vai renderizar nenhum transform, nenhum translate. Vou fazer um spread aqui que vai checar o nosso translate x ou translate y, tá? Caso alguma dessas propriedades seja diferente de zero, a gente vai fazer um ternário aqui. Então ele vai nos retornar um objeto que tem transform. E aqui eu vou colocar uma interpolação. Ele sempre recebe isso como string, tá? Então por isso eu estou fazendo a interpolação. O valor dele para translate tem que ser uma string. Então nessa nossa interpolação eu vou fazer o seguinte: se for translate x, vai lá. Opa. Eita. Se for translate x, vai lá e coloca translate x igual a translate x pixels, né? Caso não o quê? Caso não seja igual a translate x, no caso então é translate y. Então, caso seja igual a translate y, ele vai colocar aqui pra gente um translate y usando a propriedade translate y. Beleza? E o que faltou aqui? Faltou uma vírgula, né? E faltou pra gente também terminar o nosso ternário aqui. Caso não tenha nada, ele dá um objeto vazio. Fazendo um spread aqui, ele não vai colocar nada, né? Se ele faz um spread de um objeto vazio, ele não coloca nada. Então, beleza. Aqui uma vírgula. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vamos lá, corrigiu pra gente aqui a formatação. Vamos ver como é que vai ficar. Cadê? Aqui. Vai lá. Olha o chão já se movimentando. Olha que lindo. Oh, beleza. Isso aí. Vamos ver, vamos aumentar um pouco esse valor aqui. Vou colocar para 25. Olha o chão rapidão.
Quero ver mais rápido. 55. Olha lá. Funcionando perfeitamente, pessoal. Perfeitamente. Então, show de bola. Vamos voltar isso aqui para os 15 que a gente definiu. Só que isso, o que vai acontecer? Depois, no futuro, a gente vai querer que isso aumente gradativamente com o tempo, né? Conforme você está jogando, vai ficando mais difícil, o chão vai passando mais rápido. Então, vamos fazer o seguinte. Esse valor poderia estar no estado, né? Esse valor poderia estar no estado, no movimento do chão. Ou também, se esse valor tivesse no... Ah, tá, vamos pensar no seguinte, ó. Depois a gente vai ter vários elementos aqui na tela que tem que estar acompanhando o movimento do chão, né? Todos eles precisam estar acompanhando. A gente vai ter os cactos aqui que vão ter que acompanhar essa velocidade. Vai ter o passarinho que tem que ser até um pouquinho mais rápido. Então, uma outra forma de se... Voltar aqui no 15, aqui, vamos ver ele ficar normal. Uma outra forma de se aumentar a velocidade é setar o próprio FPS desse cara. A gente definiu aqui que o próprio sprite tem um FPS, né? Ele pode receber um FPS como propriedade, porque ele extrai de props. Cadê? Aqui, extrai de props. E ele recebe o FPS default do Sprite Mapper, né? Agora, caso o próprio Sprite tenha um FPS, ele não coloca. Então, eu posso setar um FPS próprio aqui do Sprite. Vamos colocar o seguinte. A gente tem o nosso FPS de 30. Então, vamos lá. Vamos colocar 30 aqui. Ele vai ter que ficar igualzinho. Não vai mudar em nada. Não mudou em nada. Agora, vamos setar o nosso FPS para 60. Vamos salvar e vamos ver. Olha lá. Aumenta também a velocidade. Eu acho que isso é melhor porque se a gente definir que alguns inimigos não vão ter esse movimento assim, né? Por exemplo, o cacto. O cacto ele fica parado, ele não tem um movimento assim. Na verdade, ele precisa ter um movimento porque não é o chão que movimenta ele, né? Ele vai precisar de um movimento assim. E se todo mundo talvez tiver o mesmo movimento e o que for aumentando gradativamente for o FPS, vai funcionar também. Porque a gente tem que pensar que a gente poderia ter movimento cima-baixo, né? E aí a gente teria que adicionar a gente não poderia adicionar um fator de movimentação cima-baixo caso o meu jogo começasse a ficar mais difícil. Não sei, poderia ser uma solução. Poderia, tá? Incrementar o Moving X. Mas eu estou pensando em incrementar o próprio FPS. Então eu vou colocar, eu ainda nem tenho aqui, eu vou colocar um estado aqui para esse nosso componente. Eu vou colocar um cara chamado Runner FPS. Esse Runner FPS vai ser o FPS padrão desses elementos que vão estar andando na tela, entendeu? Ele vai aumentar gradativamente com o tempo, né? E assim todos os nossos elementos vão ficar se movimentando mais rápido, né? Eles vão se movimentar um pouco mais rápido, porque o jogo tende a ficar mais difícil. Então vamos fazer já aqui um deconstruct state. Eu vou extrair o runner dele, tá? Ok, o que eu tenho mais aqui? Eu tenho esse valor de 15 aí que eu coloquei, né, pessoal? Então esse valor de 15, vamos fazer a mesma coisa para ele. Colocar aqui um ground speed. Ground speed. Colocar aqui para ele 15. Aí, se é negativo ou positivo, eu defino aqui mesmo, tá? Mas interessante que a gente tenha alguma label para o valor. E uma coisa interessante, se a gente falar aqui, por exemplo, se for false, né, como a gente falou, ele não executa o nosso loop, então ele deveria ficar parado. Vamos ver se é isso que acontece.
Olha lá, paradinho. Se eu boto true, se movimenta. Ótimo, é isso que a gente quer. Tá nascendo. Bicho vindo, moleque. Vai, moleque. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Beleza, vamos continuar. Assim, eu vou parar esse vídeo por aqui então, pessoal. Eu vou parar porque o vídeo já tá ficando um pouco longo. Vou parar ele por aqui e a gente continua no próximo vídeo então, tá? Beleza? Então, assim, não deixe de seguir, curtir o canal aí. E para mais desafios, se tiver alguma ideia aí de algum outro desafio que a gente possa fazer, deixa aí nos comentários. Fala o que está achando do vídeo. E valeu, falou!